Salve amantes da música! Já pensaram em como aquele velho som que a gente tem em casa para curtir as nossas músicas pode ser uma ótima alternativa para servir como amplificador para os nossos violões? Fica comigo e vamos entender um pouquinho sobre isso e viajar um pouco neste universo. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é este som Sony LBT A20. É o aparelho onde eu ouço os meus discos de vinil, os meus CDs, ouço as minhas rádios, só não ouço mais as minhas fitas porque deu problema no toca-fitas. Mas é um baita som, tem muitos recursos que os sons da época, este é do começo dos anos 90, disponibilizavam para os usuários como equalizador, e vai ser importante no decorrer desse vídeo, surround, controle de graves, balanço. Este som tem potência de 180 watts, ou seja, é bem potente, ele dá um som bem alto realmente. Tem saída para 4 caixas de som, tem entrada para auxiliar de vídeo, toca-discos, aparelho de CD, aqui ele está com um carrossel para 5 CDs, e nós vamos explorar essas possibilidades então que esse aparelho nos gera e que estavam presentes na maioria dos aparelhos da época. Como a entrada para o microfone, e é aqui que nós vamos trabalhar, e ele também pode ser aproveitado para a saída de fone. Quando a gente for usar o microfone, dá para usar a saída do fone também, tanto para ouvir com o fone quanto para gravar. Dá para conectar ao notebook ou ao PC e gravar o som que a gente vai fazer aqui. Bom pessoal, quem vai nos ajudar nessa tarefa primeiramente vai ser esse meu violão Memphis AC39 com captação passiva. Aí este ponto aqui vai nos dar a necessidade do equalizador e nós já vamos dar uma passadinha nele. Antes eu quero destacar o seguinte ponto. Um dos primeiros mandamentos, um dos principais mandamentos quando a gente vai usar o aparelho de som como amplificador é cuidar muito para não forçar ele, não estourar, digamos assim, a saída, pelo seguinte, se a gente forçar muito, botar o equalizador com muitos graves ou com muitos médios e perceber que o som está saindo meio borrado, meio pesado, com o tempo o som tende a, em função desse esforço, a estragar as caixas de som. Estas caixas de som originais mesmo, eu tive que trocar os alto-falantes principais delas, porque eu usei por um período assim, não me atentei para o fato de estar forçando o som, e aí no fim tive que trocar os alto-falantes principais. Como a gente vai fazer para não forçar? Vamos abusar do equalizador, principalmente neste caso. Como este violão tem captação passiva, nós vamos suprir a falta de equalizador no violão usando o equalizador do som. Observe que eu agora deixei num ponto bom. Vejam como dá um som bonito. Eu consegui atingir um ponto legal de equalização, de maneira que eu não estou forçando a caixa. Agora, no momento que eu for equalizar e testar o equalizador, tem alguns pontos, principalmente nos graves, que neste som são os botões que estão mais na ponta, que podem fazer com que eu acabe forçando a saída de áudio dele. Vejam só. Observaram como já saiu meio forçado, meio espremido o som? Se eu aumentar mais os graves, vai forçar ainda mais. Talvez tenha estourado o som aí pra vocês, mas a ideia era essa mesmo, pra gente ter noção de quando a gente está passando do ponto. Outro ponto interessante e importante é sempre manter o balanço, que é a divisão entre as caixas direita e esquerda, sempre no meio para ele equalizar bem entre os dois lados. Eu aqui estou usando ao todo 10 alto-falantes, são as duas caixas principais, mais alguns alto-falantes espalhados aqui pelo ambiente, o que me colabora para dar um som ambiente bem legal, bem completo, e mostra também a capacidade desse som, desde que a gente respeite a impedância de saída dele, a impedância é a capacidade de corrente elétrica que os cabos das caixas de som vão conduzir, a gente respeitando a impedância, a gente consegue botar bastante caixas de som aqui. Este som trabalha com alto-falantes de 8 a 16 ohms de impedância.
eu estou então com bastante alto-falantes aqui, todos respeitando essa impedância e estou conseguindo então aplicar bastante alto-falantes neles. Observem que eu já consegui atingir o meu ponto ideal de equalização aqui, ó. Além da equalização, é importante estar atento ao volume. A gente não vai conseguir trabalhar com um volume muito alto neste sistema de usar o som como amplificador do violão, porque a captação do violão é mais forte neste caso, nesse sistema, do que a captação para o microfone, que é a captação para a qual esse sistema de som foi projetado. Então a gente vai ter que respeitar esse limite. Nós vamos trabalhar sempre entre o estágio 1 e 2 aqui do volume. Observem como ele gera um som bonito e encorpado. Tem bastante grave, os médios estão bons e os agudos estão bem perceptíveis, observe. Então a gente trabalhando dentro dessa limitação de volume, que já é o suficiente para a gente se ouvir bem, para a gente amplificar bem e para abranger bem o ambiente onde a gente está tocando, a gente vai ter um ótimo resultado. Então prestemos atenção no volume, não exceder muito o volume 2, abusar do equalizador no ponto de chegar no timbre que a gente quer. Eu estou trabalhando aqui com bastante agudos para ter um som bem redondinho, mas eu posso tirar um pouquinho de agudos, deixar ele um pouquinho mais grave. Observaram? Tá um pouquinho mais grave. Se eu botar os agudos de novo aqui, ele vai encorpar um pouquinho de novo o som. Observe que ele não estourou, porque eu estou ainda trabalhando dentro desses limites. Nosso próximo passo então é usar o som como amplificador para um violão com captação ativa. E quem vai nos ajudar na tarefa de equalizar o som que sai do violão com o equalizador e o som no aparelho de som é este Tajima Dallas, que ele tem o pré-equalizador. Eu deixei já ajustado para o ideal, para plugar esse tipo de violão no aparelho de som. O que eu aconselho? Como está aqui, volume do pré-equalizador em mais ou menos 1/3 e todos os outros itens do pré-equalizador na metade. Por quê? Assim a gente vai deixar a saída de som dele praticamente natural, zerada, o volume de forma que a gente não vai forçar o aparelho de som, não vai mandar uma frequência de som muito alta para ele. E aí aqui no painel do aparelho de som nós temos o controle. Vamos dar uma observada em como está por enquanto. Eu tenho que tocar ele um pouquinho diferente, porque como é um modelo canhoto adaptado para destro, se eu botar certinho na minha coxa, fica apertando os botões do equalizador. Pois bem, a gente tem então todas as possibilidades por aqui. Eu deixei num timbre para o meu gosto, e aí a gente tem a possibilidade de ir ajustando ao nosso gosto por aqui, pelo equalizador do aparelho de som. Eu posso ir trabalhando os médios. Ó, forçou um pouquinho. Quando a gente vê que força um pouquinho, descemos os médios até atingir um nível que fique agradável pra gente. Aqui eu vou subir um pouquinho os graves, vamos ver se vai forçar. Pouquinha coisa, e ficou bem encorpado. Para garantir, a gente desce um pouquinho os graves de novo, damos um pouquinho mais de agudo aqui nos equalizadores dos cantos, e ficou um som super agradável. Fica então essa dica para, tendo um som desses modelos mais antigos em casa e querendo aproveitar ele como amplificador, tanto para o violão com captação passiva quanto para o violão com captação ativa, é uma ótima ideia para praticar em casa, para se divertir e explorar todas as possibilidades que esses aparelhos mais antigos oferecem. O equalizador, a saída para o fone, e sempre lembrando de, usando o violão com captação passiva, focar todo o ajuste de som no equalizador do som, e no caso do violão com captação ativa, equilibrar a equalização do equalizador do violão com a equalização do equalizador do som. Agradeço a todos que assistiram. Se gostou, te inscreve, deixa o like, acompanhe que a gente vai estar sempre
apresentando novidades aí sobre violões, teclados e guitarras. Inclusive, guitarra e teclado também no aparelho de som estarão nas próximas pautas para os próximos vídeos. Um grande abraço!